Olá, gente, tudo bem? Vamos lá dar continuidade à nossa disciplina Enfermagem em UTI. Para quem não me conhece, meu nome é Kellen Cristina, sou enfermeira e estou acompanhando vocês nessa disciplina. E hoje o tema da nossa aula será controle de infecção, né? Lembrando que dentro da unidade de terapia intensiva, a UTI, é onde estão os pacientes mais graves, os pacientes críticos. Logo, esses pacientes estão com a imunidade muito baixa e nós precisamos ter um controle em relação à infecção. Lá no tópico 5, nós vamos falar sobre as considerações gerais, né? A infecção hospitalar é definida como aquela que é adquirida após a admissão do paciente. Então, qualquer tipo de infecção que o paciente for acometida no período em que ele está dentro da unidade hospitalar. Na unidade hospitalar e se manifesta durante a internação ou pós-alta. Então, não existe a possibilidade de um paciente chegar com uma infecção hospitalar, tá? Será admitido com uma infecção hospitalar. O paciente ele precisa adentrar primeiro a unidade, ficar um tempo, né? E adquirir aquela infecção. Mas ele pode sim manifestar essa infecção logo após a sua alta, né? Com um período aí, dependendo do tipo de infecção, pode manifestar logo ou não. A unidade de terapia intensiva é considerada um setor crítico. Nela se encontra pacientes instáveis para tratamento clínico ou cirúrgico em estado grave ou de observação e requerem assistência médica e de enfermagem especializada. Lembrando que os técnicos, né, o enfermeiro, a equipe de enfermagem precisa ser especializada para estar dentro da unidade de terapia intensiva. Nela, os pacientes estão mais expostos aos riscos de adquirir uma infecção devido à avaliação, né? Devido à avaliação precisa de uma avaliação constante e também devido à realização de vários procedimentos invasivos, né? Todos aqueles procedimentos que precisamos ter um cuidado diferente, né, com esses pacientes, justamente por conta da infecção hospitalar. Em relação à prevalência, né? Estima-se que a incidência de infecção hospitalar na UTI varia de 5% a 10%, levando ao óbito em cada 5.000 pacientes internados. Embora o número de leitos em UTI, né, no Brasil seja pequeno, nos hospitais o número de infecção hospitalar chega a ser de 5 a 10 vezes maior em pacientes sobre os cuidados em uma UTI do que em outros setores. Vamos lá. Lembrando que a responsabilidade, né, dos pacientes que estão dentro da unidade de terapia intensiva são daqueles profissionais que ali estão trabalhando, né? Um dos problemas que nós temos seríssimos, né, são os profissionais que estão ali saírem do seu setor com a roupa, né, aquela roupa privativa que nós temos, circular pelo hospital ou sair da unidade, né, que é muito pior, já é pior sair do setor com aquela roupa privativa. Quando se fala privativa, é que você só pode usar em um determinado local. Dentro da UTI, nós temos uma roupa própria, né, para ser utilizada ali. Então, você chega com a sua roupa normal, né, a sua roupa, e lá tem um vestiário, você vai trocar a sua roupa comum e vai colocar a roupa privativa. Mas se por um acaso você precisar sair, né, de dentro do ambiente, você tem que trocar a sua roupa. Porque nesse momento, no momento que você vai sair, você pode trazer para dentro dessa unidade qualquer tipo de agente que pode sim causar uma infecção hospitalar. Os principais fatores de risco que contribuem para a UTI, a infecção hospitalar na UTI são a permanência de internação maior que 24 horas,
maior que 24 horas, exemplo, 48 horas, uso de ventilação mecânica, que é um procedimento muito invasivo, né? Acesso venoso central, o uso inadequado de agentes antimicrobianos, o uso de sonda vesical de demora, né? Então aqui, o uso da ventilação, né? O uso de ventilação mecânica. Nós temos aqui o acesso venoso central e nós temos a sonda, né? A sonda que é aquela sonda de demora, não aquela de alívio, porque a sonda de alívio você introduz, esvazia a bexiga e tira e ela não fica lá permanente. Então, né? Pode acontecer de ter uma infecção? Sim, mas o percentual é bem menor do que a sonda de demora. Além desses fatores, existem os fatores intrínsecos e os extrínsecos, né? Que são aqueles fatores que não estão ali dentro dos fatores que estão relacionados à UTI, como o uso das roupas, né? Da roupa privativa, que você não pode sair do ambiente, como sair com o seu jaleco e ir lá fora, voltar. Então, todos esses fatores também eles são determinantes para ter o controle da infecção hospitalar. Os fatores intrínsecos são os próprios pacientes também, né, que podem, que eles estão ali naquele momento acometidos de alguma patologia e eles estão imunossupressão, né, eles estão com imunossupressão, isso quer dizer que a imunidade deles está muito pouca, fraquíssima, o corpo dele não está tendo força, anticorpos, para combater qualquer tipo de infecção, né, e aí eles ficam comprometidos dos mecanismos de defesa do organismo, né? A pele, que atua como uma barreira mecânica e quando está interrompida pela presença de caracteres. Proporciona meios para entrada de micro-organismo e no organismo do indivíduo, né? Quais são elas? Vamos lá. Lembrando também que lá na nossa aula de clínica médico-cirúrgica, nós vimos que existe um grande número de pacientes que são acometidos por lesão por pressão, né? Dentro da unidade de terapia intensiva, porque são aqueles pacientes que ficam muito acamados, que ficam muito tempo com a mobilidade prejudicada, né? E aí, muitas das vezes, não se faz o uso, né, da mudança do decúbito, esses pacientes eles ficam com a pele ressecada, né, na hora do banho de leito tem que higienizar, né, tem que fazer a higienização, tem que hidratar esse paciente, de preferência com emoliente ou óleo de girassol. Então isso tudo é importante para que também não possa ter nenhuma rupturazinha na pele, porque qualquer coisa é entrada para qualquer tipo de agente, né? Então, vamos lá. Quais são esses fatores também que podem fazer com que o paciente seja acometido por uma infecção hospitalar? Infecções pulmonares, principalmente associadas à ventilação mecânica, infecções da corrente sanguínea primária, a maioria associada aos caracteres centrais, né? Infecção urinária e infecção do sítio cirúrgico. Então, olha só, todos esses tipos de infecção, eles podem ser também, o paciente ele pode ser acometido por dispositivos médicos, né? Então é por isso que é tão importante que na hora que a gente faça a higienização, seja a higienização correta, né? A gente tenha a lavagem da mão correta, toda vez que você for tocar no paciente, você use uma luva, né? Troque essa luva constantemente para que não fique ali, né, em contato com a mesma luva e com o paciente. Quando você tocar no paciente, for tocar no outro, já troca a luva novamente. Isso aí também vocês aprenderam lá em biossegurança. A prevalência dessas infecções varia com o tipo de infecção, com o tipo de infecção e o tipo de UTI também, tá? Lá na nossa aula, nas nossas aulas anteriores, nós falamos sobre a classificação de UTI, né? Que são UTI neo, a UTI pediátrica, adulto, e também tem aquelas UTIs que são por especialidades, né? Especialização. Desculpa, especialidades mesmo. E cada médico que está lá tem uma especialização diferente. As UTIs em gerais são infecções urinárias, respiratórias e associados aos caracteres vasculares que são as mais frequentes, né? Então,
Esses tipos de infecção, eles são bastante comuns dentro da unidade de terapia intensiva, porque são esses dispositivos que nós mais usamos dentro da unidade. Então, fica uma porta, né? Uma porta aberta ali para qualquer tipo de bactéria, vírus, né? Para que possa acometer o nosso paciente. As infecções pulmonares, né? Lembrando que o nosso sistema respiratório, ele é muito sensível, né? Então, se eu estou com a minha imunidade baixa, eu fico suscetível a poder, né, ser acometido por qualquer tipo de infecção. A pneumonia é associada à ventilação mecânica, né? Qual é o risco do desenvolvimento de uma pneumonia associada à ventilação mecânica, né? O risco de desenvolvimento da pneumonia associada à ventilação mecânica varia de 1 a 3% por dia de ventilação com taxas gerais, que variam entre 8 a 64% dos pacientes com ventilação mecânica que desenvolvem, né, pneumonia associada à ventilação mecânica. Embora o risco de pneumonia associada à ventilação mecânica seja de alguma maneira ajustada pelo uso do ventilador, as taxas variam de acordo com a população de pacientes, né, consideradas. Então, aí também tem um percentual, se faz um cálculo, né, para que a gente tenha noção de quantos por cento dessas pessoas podem ser acometidas pela pneumonia associada à ventilação mecânica. A infecção da corrente sanguínea primária. Os micro-organismos, né, ganham acesso à corrente sanguínea por uso de mecanismos básicos, né? A colonização inicial do orifício da inserção do catéter e a migração pela superfície externa do catéter. Os cuidados com a inserção principalmente, né? O que é primordial para que faça é a manutenção desses catéteres, né? Que são a transição vitais para a redução de infecções relacionadas a esta via, né? Os cuidados com orifícios de inserção. Então, toda vez que vocês forem examinar um paciente, observar o paciente, vocês têm que observar todos os dispositivos médicos que estão ali naquele paciente na UTI. Verificar, né, se esses dispositivos não estão com sinais flogísticos, que são sinais de inflamação. A colonização da superfície interna com o lumen, né, do catéter e a migração direta para a corrente sanguínea. Tão importante quanto ao uso, a colonização da superfície externa, as mãos dos profissionais também levam, né, podem carregar ali muitos agentes que podem, né, trazer agentes biológicos, que podem trazer comprometimento para a saúde do nosso paciente. E são os principais vínculos nesse tipo de colonização. E as medidas direcionadas à higienização das mãos e a manipulação asséptica dos equipos são essenciais. Então, toda vez que vocês forem, né, até mesmo na hora da medicação, na hora que vocês forem pegar a bandeja de vocês para organizar, pegar os equipos, tudo direitinho ali, você tem que fazer a higienização, você tem que, né, fazer a asepsia correta para evitar que esse paciente seja acometido por algum tipo de infecção. 3. A contaminação direta do líquido a ser infundido, né, via menos frequente, dependendo dos cuidados do preparo e estocagem dos fluidos. Particular importância tem o preparo para a nutrição parental. Então, né, lembrando que nós trabalhamos com uma equipe multidisciplinar, que nessa equipe multidisciplinar nós vamos ter o quê? Nutricionista, que são aqueles que vão ficar responsáveis pela nutrição do nosso paciente, de acordo com a prescrição médica, né? O médico vai prescrever as necessidades nutricionais do paciente e o nutricionista vai fazer a dieta do paciente de acordo com aquilo que for solicitado pelo médico. As infecções urinárias. As infecções urinárias também são muito comuns, né? Por conta lá na nossa sonda de demora que o paciente fica também constantemente. É importante saber que as infecções do trato urinário, que, abreviado, vamos lá,
ITU, infecção do trato urinário. São infecções hospitalares mais frequentes, considerando todas as unidades de um hospital e, em particular, na UTI, né? Por conta de que os nossos pacientes, eles ficam com a sonda de demora muito tempo, né? Por conta do comprometimento, que eles estão acamados, né? E eles não conseguem levantar para ir até o banheiro, ou até mesmo não conseguem usar aquela tão famosa comadre para fazer as suas necessidades fisiológicas, né? O impacto clínico das ITUs é menos importante se comparada com as infecções respiratórias e as bacterímias, né? As bacterímias são aquelas que são relacionadas por bactérias, que são associadas aos catéteres, né? Aqueles dispositivos médicos que os pacientes ficam o tempo todo. Mas também as infecções do trato urinário, né, elas representam infecções restritas do trato urinário abaixo, né, em um pouco, né, da repercussão clínica. Então, essa infecção, ela vai estar aqui, tá? Bem do trato urinário abaixo, tá? Entretanto, até 4% das infecções do trato urinário são bacterímicas. Quer dizer que são por bactérias, né? Infelizmente, né, na hora da higienização, né, ou até mesmo no manejo, né, das mãos, as luvas, né, que muitas das vezes os profissionais não têm até mesmo os materiais para você ficar trocando constantemente, né, os insumos para ficar trocando constantemente as luvas na hora de tocar nesse paciente, tocar no outro paciente. Infelizmente, a gente passa por esse tipo de situação, tá? Isso aí poderia ser evitado se os insumos fossem ofertados de forma correta, né? São essas bacterímicas e a mortalidade atribuída a um percentual aí que chega a 12%, né? Quem falou isso pra gente foi a Anvisa. Então, esse percentual aí, ele é bem alto em relação às infecções hospitalares, né? O principal fator de risco para a aquisição de infecções urinárias é a presença da sonda, né? Essa sonda vesical usada com muita frequência, né, em UTIs. Lembrando que os nossos pacientes estão acamados, então eles não podem levantar para utilizar o banheiro, para ir fazer suas necessidades, né, para urinar. Então eles precisam estar sondados, né, até mesmo para facilitar o nosso serviço e tudo, e também por conta dos pacientes que eles estão fracos, né, muitas das vezes eles estão desacordados, então não tem como, né, ou estão em coma induzido, então precisa que esse paciente ele esteja mesmo sondado, tá? A sua presença, além do trauma na mucosa, né, provoca pequenos acúmulos residual de urina em bexiga, propícia à proliferação bacteriana, né? Então fica constantemente lá aquela sonda, né? E nós já sabemos que o nosso canal, né? O nosso canal também ele já tem, né? Aqueles acúmulos de bactéria, e aí quando se fica constante, né? Isso aí também pode fazer com que eles desenvolvam uma infecção do trato urinário. A presença do catéter serve também de substrato para a adesão, né, das bactérias com resistência, né? O uso constante de antibióticos também faz com que essas bactérias elas criem resistência para algum tipo de antibióticos, né? Antibactericidas. Ao mesmo, os mecanismos, né, que podem ser usados são os naturais da nossa defesa, além de proporcionar a possibilidade de uma formação de biofilme. Infelizmente, né, com o tempo, o paciente ele fica suscetível, né, muito tempo dentro da UTI, lembrando lá que nós falamos, né, que a partir de 48 horas dentro da UTI, esse paciente ele já corre o risco, sim, de ser acometido por uma infecção hospitalar. As infecções do sítio cirúrgico, né? A sua ocorrência depende muito mais de condições relacionadas ao ato
operatório e a entidade clínica que levou à cirurgia, principalmente o seu potencial para contaminação, que ainda, né, por sua vez, depende do sítio cirúrgico e das suas condições, do leito operatório, no momento da cirurgia, do que propriamente os cuidados com a ferida pós-operatória, né? Então, depende muito do ambiente operatório, depende muito como é que está a higienização, ou até mesmo depois do pós-operatório, que nós vamos fazer lá aquele curativo, a higienização, tá? Os principais agentes multiresistentes em UTI, né? Nós trabalhamos com vários agentes que podem acometer o nosso corpo de qualquer tipo de infecção, né? Mas os principais são esses que nós vamos citar aqui, ok? Os Staphylococcus aureus, que é o agente que causa principais infecções na corrente sanguínea, são os Staphylococcus aureus. Relacionados aos catéteres e infecção de pele em partes moles, mas é também um dos agentes mais frequentes de pneumonia associada à ventilação mecânica. Aí, também nós temos os estafilococcus coagulase, né? Negativos. São os agentes mais frequentes de infecções da corrente sanguínea relacionados aos caracteres e próteses. Os mecanismos de resistência são semelhantes aos encontrados para os estafilococcus aureus também, e as taxas de resistências à oxicilina são ainda maior do que 80 a 90%. Os Enterococcus. O gênero Enterococcus é representado por duas espécies principais que causam as maiores, né, infecções, que são as EFACs, mais frequentes no Brasil, e a EFácil. Então, esses tipos de infecções, eles são mais frequentes aqui no nosso país, tá? E aí, dentro da nossa unidade, né, de terapia intensiva, acontece muito o que nós falamos que é aquele tipo de infecção generalizada, né? Que é quando o paciente ele é acometido por um tipo de infecção muito severa, né? Atualmente, a sepsia é considerada a principal causa de morte de terapia intensiva, né? Da unidade de terapia intensiva. Os pacientes que estão dentro da unidade de terapia intensiva, eles podem ser acometidos por uma sepsia, né? Então, isso pode ser evitado com atos simples, né? Daqueles atos que nós estudamos lá na biossegurança, o ato de higienizar as mãos, né? O cuidado com a roupa, né? A forma com que eu tenho o cuidado do manuseio dos materiais, isso tudo pode impedir que o paciente ele seja acometido por infecção hospitalar, né? Sendo que o número absoluto de óbitos supera os decorrentes de câncer de mama ou intestino, infarto agudo do miocárdio e até a AIDS, né? A sepse é uma doença aguda que pode afetar qualquer pessoa, sobretudo aquelas que estão com poucas defesas. Então, né, os pacientes que estão na unidade de terapia intensiva, eles estão com a defesa zero, né? Então, eles são pacientes suscetíveis a desenvolver uma sepse. Destaca-se que a resposta de defesa do próprio organismo contribui para os danos ao funcionamento dos órgãos, resultando em uma elevada taxa de mortalidade. Então, a minha imunidade, ela também define muita coisa, mas da unidade de terapia intensiva, o nosso paciente, ele está ali com zero imunidade, o anticorpos dele está muito baixo, ele não vai conseguir, né, fazer o corpo dele, os anticorpos não vão conseguir combater, né, esses agentes. E mesmo eles estando ali em constante uso de antibiótico, muitas das vezes não consegue, tá? Entre os principais fatores de risco para o desenvolvimento da sepse encontra-se, né, extremos da idade de 1 ano a 65 anos, procedimentos invasivos ou cirúrgicos, desnutrição, o uso de antibiótico de largo espectro, que é aquele antibiótico que ele
abrange vários tipos, né, de micro-organismos. Doenças crônicas como diabetes, insuficiência renal e hepatite, doenças em estado que comprometem o sistema imunológico, como por exemplo a AIDS, né? Alcoolismo também, neoplasias, transplantes e o uso de imunossupressores. Isso tudo pode fazer com que o nosso paciente, lá dentro da unidade de terapia intensiva, né, seja acometido por uma sepse. A síndrome da resposta inflamatória sistêmica, né, é comum também acontecer dentro da unidade, né? A CIRCT é definida como um conjunto de sinais e sintomas que traduz a resposta inflamatória do organismo, que pode ser infeccionada ou não. E aí nós vamos falar sobre pancreatite, né? Um trauma, um grande trauma e o grande queimado, né? Aqueles pacientes que estão com uma inflamação no corpo todo, né? A sepse, o paciente é diagnosticado com sepse quando apresenta os sinais e sintomas, primeiro, né, os sinais e sintomas das cistes secundárias em um processo infeccioso, né? A sepse grave é diagnosticada quando o paciente com sepse desenvolve uma disfunção orgânica secundária ao processo da sepse. Então, tem a sepse e aí passa a ser uma sepse grave, né? E isso aí vai acometendo o paciente ainda, vai agravando ainda mais todo, né, o estado do paciente. As principais disfunções orgânicas, de acordo com os sistemas, são cardiovascular, que aí fica a hipotensão arterial com a pressão arterial sistólica 90 milímetros de mercúrio ou a pressão arterial, né, média de 65 milímetros de mercúrio após uma ressuscitação e volumia adequada. Respiração. O respiratório dele, como é que vai ficar? Lesão pulmonar aguda, que leva à hipoxemia. A hematologia, as plaquetas, né? A plaquetomia, as plaquetas ficam aí, né? Abaixo ou de 1000 em 3 e queda de 500 ou mais nas 72 horas. E aí também esse paciente ele pode ser acometido, tem alterações de coagulação. Então, quando o paciente tem problema de coagulação, isso aí é um problema seríssimo dentro da unidade de terapia intensiva, tá? O renal, né, a diurese dele também fica comprometida, pelo menos 2 horas após a ressuscitação, a volemia e a creatina, ela tem que ficar maior do que 2, né, mg por dl. Então, isso aí também tem que ser examinado, observado depois de um processo de sepse grave, tá? O metabólico também, né, com os lácteos e os plasmáticos, fica aí de 1,5 vezes ao normal em relação também ao procedimento. A hepática, a hiperbilirrubina, né, ou bilirrubina total, que aí vai ficar maior que 2 mg ou 35. Então, aí nós temos um padrão, tá, que tem que ser observado. Professora, como é que eu vou conseguir dar conta de gravar tudo isso? Tá? Lembrando que vocês não vão ficar dentro da unidade de terapia intensiva sozinhos, né? Nós vamos lá trabalhar com médicos, as médicos especializados, dependendo da situação que esse paciente se encontra, ele vai estar sendo acompanhado com o médico especialista, né? Com os enfermeiros, com os técnicos e com toda uma equipe multidisciplinar que nós vamos ter o apoio total, né, de toda essa equipe para que esse paciente ele saia dessa sepse grave. A neurológica, a pessoa pode ter uma encefalopatia e alteração no estado mental, né? O paciente ele pode ficar desorientado, desacordado, entrar em coma, então isso tudo pode acontecer também, tá? O choque séptico acontece quando o paciente, né, o paciente sai do quadro de sepse grave e desenvolve hipotensão arterial refratária. E aí acontece a reposição volêmica, né? Sendo necessário o uso de medicamentos dos vasopressores para a restauração e a instabilidade da pressão arterial.
A nossa assistência de enfermagem, o que que nós vamos fazer? Qual é a nossa competência nesse momento, né? No caso dos nossos pacientes, quando eles estiverem com infecção hospitalar. Uma atuação eficaz no atendimento do paciente com sepse, ou sepse severa, ou choque séptico, requer da equipe multidisciplinar um conhecimento e ação imediata. Algumas das intervenções nos casos de instalação da sepse, seja qual for o foco inicial, constitui o plano de ação do atendimento de enfermagem, né? Na sepse, nas primeiras 24 horas. Manter a cabeceira elevada, 45 graus, o repouso do leito, objetiva minimizar o risco de broncoaspiração e pneumonia associada com a ventilação mecânica. Checar os sinais vitais e monitorizar intercorrências, né? Monitorização padrão, monitorização padrão, aí nós vamos fazer aquela ventilação e perfusão, tá? A hiperventilação somada a dados de gasometria, né, posteriores, torna-se sinalizados precoce o choque séptico, né? Lembrando que gasometria, né, tem que ser realizada cada um na sua competência. O enfermeiro tem que fazer essa coleta. Instalar o oxigênio, né, a cada 5 ml por minuto. Mensuração da saturação e leitura de gasometria arterial e venosa. Elevação dos lácteos séricos pode identificar a hiperperfusão em pacientes de risco que não apresentam hipotensão. Manter o acesso vascular prévio, né? Atentar quanto à necessidade do início de aminas vasopressores, caso o paciente mantenha o hipofluxo e hipotensão arterial, mesmo após a infusão de grandes fluidos, né? Então, quando o paciente está ali querendo chocar, nós vamos, né, tentar trazer esse paciente, nós vamos colocar grandes, né, manter o paciente com o hipofluxo e manter grandes fluidos dentro desse paciente. Verificar a glicemia capilar, avaliar o nível de consciência, manter dieta zero nas primeiras 6 horas críticas, poderá haver a necessidade de intubação, né? Tudo isso vai ser uma ação de enfermagem, né? O que eu, como enfermeiro, meu plano de enfermagem, eu vou ter que fazer dentro, né, da unidade de terapia intensiva com esses pacientes que estão com infecção hospitalar. Monitorar, né, o débito urinário, lembrando que o meu rim ele tem que estar funcionando. Quando esse rim está ali, ó, dando falha, quando a gente consegue observar através do balanço hídrico que o meu paciente já não está mais respondendo, eu tô infundindo, né, vários litros no meu paciente, 500 ml, 600 ml, 1000 ml de soro, e aí o meu paciente não está fazendo a excreção correta, isso aí significa que o rim dele não está mais trabalhando da forminha que é para ser, tá? Iniciar antiobioterapia prescrita após a coleta de cultura, tá? Lembrando que lá dentro da UTI, nós vamos ter que saber qual é o tipo de antibiótico para a gente poder tratar esse paciente, porque inicialmente se usa um antibiótico de amplo espectro, né? Aquele antibiótico que ele pode ali, né, fazer a cobertura de vários micro-organismos. Mas depois nós temos que trabalhar com, sim, um antibiótico específico para que a gente consiga tratar esse paciente. Preparar material para monitorização hemodinâmica, invasiva, né? Leitura diária dos parâmetros dos laboratórios. A prevenção para a sepsia. O que nós temos que fazer para prevenir a sepsia, né? Está em suas mãos prevenir a sepsia, né, na assistência da saúde. Utilizar uma técnica de higienização adequada para as mãos, né? Fazer a higienização adequada das mãos, né? Exatamente como nós aprendemos lá em biossegurança, em clínica médico-cirúrgica, e nós vamos ficar falando sobre essa higienização durante muito tempo, e principalmente agora no tempo da pandemia, né? Seguir as precauções universais, que é ter o cuidado, né, universal que é feito em qualquer ambiente hospitalar. Aplicar as medidas adequadas de precauções no controle de infecção, instituir medidas para a prevenção de infecção nasomoquial,
né? Cuidados da higiene oral, posicionamento do paciente em uso de ventilação mecânica, isso também, né, faz com que o paciente seja acometido por sepse se ele estiver na posição errada. Posicionamento e cuidados com a pele, para evitar que ele tenha uma lesão por pressão, né? Cuidados com os caracteres, que são os catéteres, os catéteres invasivos, né? Cuidados com as feridas, que são já aquelas lesões por pressão, que os pacientes são acometidos por muito tempo de estarem acamados, tá? Identificação de paciente de risco, propriedade, né? A propriedade alta. Ainda acontece que esses pacientes de risco que estão com mais graves, eles vão ser separados dentro da UTI, né? A prioridade, né, é maior para a coleta de análise de cultura. Então, nós precisamos priorizar esses pacientes que estão mais graves para que a gente já descubra logo qual é o tipo de antibiótico para que a gente possa tratar esse paciente. Para obtenção de resultados positivos, a prevenção da infecção hospitalar em uma UTI adulto não está ligado aos cuidados com o cliente, mas também a adoção, né, de medidas preventivas, compreende na lavagem das mãos, utilização e precaução padronizadas, né, a atenção aos dispositivos e materiais, mantendo o ambiente limpo e adequado. Para prevenir a infecção hospitalar, as principais recomendações envolvem hábitos e cuidados, que são aqueles hábitos e cuidados simples que nós aprendemos lá na biossegurança, que podem evitar que uma pessoa seja acometida por uma infecção hospitalar, tá? Dos pacientes e dos profissionais de saúde, além dos protocolos internos dos serviços de saúde, né? O Programa Nacional de Segurança do Paciente do Ministério da Saúde, né, ele foi criado para contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde no território nacional. É um dos 6 atributos da qualidade do cuidado e tem adquirido grande importância, né, para os pacientes, familiares, gestores e profissionais da área da saúde, com a finalidade de oferecer uma assistência segura. Então, logo, né, esse programa ele veio para que a gente consiga, né, manter os padrões de higienização, né, para que a gente consiga trabalhar no ambiente limpo, no local organizado, que a gente consiga também cuidar da nossa saúde e também evitar que os nossos pacientes sejam acometidos por uma infecção hospitalar. Uma das coisas mais simples que podem ser feitas é a lavagem correta das mãos, né? É a melhor prevenção para evitar as infecções também provocadas por falha nos procedimentos realizados pelos profissionais da saúde. Infelizmente, né, ainda existem os profissionais, por conta, muitas das vezes, não é culpa do profissional, mas sim por conta da condição de trabalho que ele está naquele momento, acaba que deixa falhar, deixa passar alguma coisa ali, mas isso pode prejudicar a vida de um paciente, tá? Ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, eu espero que vocês, né, estejam compreendendo e entendendo, né, a necessidade de se estudar ainda mais, e se vocês tiverem o desejo de trabalhar dentro da unidade de terapia intensiva, isso é importante que vocês, né, abram a mente de vocês para vocês procurarem ainda mais o conhecimento, ok? Muito obrigada, a gente se vê na nossa próxima videoaula. Beijo, tchau!